gentileza, pegue a sua Bíblia, abra no livro do profeta Jonas, capítulo de número 3. Enquanto você vai encontrando, sei que já foram cumprimentados pela irmã que fez a abertura do culto, mas sejam todos muito bem-vindos, em nome de Jesus. É uma alegria quando a igreja está reunida, quando o povo de Deus se reúne com um só propósito. Viemos com um só propósito, né? Glorificar o nome do Senhor, ouvir a sua palavra, com esse propósito de glorificá-lo. Jonas, capítulo de número 3. Nós já aprendemos no capítulo 1 que Deus é aquele que chama os seus, assim como ele chamou Jonas. E nós vimos qual foi a resposta que Jonas deu na primeira vez que o Senhor o chamou. Vimos no capítulo 2 que Jonas, agora que estava fugido da presença do Senhor, dentro do ventre de um grande peixe, ele ora e de lá o Senhor ouve a sua oração e redireciona a vida de Jonas. Hoje nós veremos o capítulo 3. Se você está com a sua Bíblia, você acompanha, do contrário também será projetado no telão. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo... Olha só, então o texto já começa dizendo: veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas. Por quê? Porque a primeira vez que a palavra do Senhor veio a ele não obedeceu. Ele rejeitou. Ele tentou fugir. E não é assim que acontece com muitos dos senhores? Ouvimos a palavra do Senhor, e como diz um hino antigo, mas eu surdo me fiz, converter-me não quis, ao Senhor que por mim morreu na cruz. Então a palavra do Senhor veio segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu te disse. Verso 3. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Era, pois, Nínive uma grande cidade, de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade caminho de 1 dia, e pregava, e dizia: ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. Será dizimada, será destruída, será arriscada do mapa. Versículo 5. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Porque esta palavra chegou ao rei de Nínive, e levantou-se do seu trono, e tirou de si as suas vestes, e cobriu-se de pano de saco, e assentou-se sobre a cinza. Versículo 7. E fez uma proclamação que se divulgou em Nínive, por mandado do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem se lhes dê pasto, nem bebam água. Versículo 8. Mas os homens e os animais estarão cobertos de pano de saco e clamarão fortemente a Deus e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há em suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor de sua ira, de sorte que não pereçamos? Versículo 10 e último por agora.
E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não o fez. Amém, irmãos? Aqui nós vemos, então, chamado segunda vez. Não sei qual foi a primeira vez que você ouviu falar de Jesus, ouviu falar do Evangelho. Mas o fato de estarmos aqui essa noite é porque o Senhor continua nos chamando. E hoje, cada um que aqui está obedecendo a esse chamado veio ouvir o Evangelho. Segunda vez veio a palavra do Senhor a Jonas. Deus não desiste de você. Porque o nosso Deus é um Deus de oportunidades. E essa noite é uma noite de oportunidade. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós vamos encontrar, irmãos, muitos homens de Deus. Contudo, homens que não aproveitaram a primeira oportunidade, como por exemplo Abraão, que nós conhecemos como o pai da fé. Abraão mentiu. Deus restaurou a vida de Abraão. E ele disse: as famílias da terra serão abençoadas através de ti. Seja você uma bênção. Jacó, neto de Abraão, mentiu. Deus restaurou Jacó. E a aliança do Senhor é a aliança de Abraão, Isaque e de Jacó. Deus abençoou Jacó, transformando a vida dele. Davi, o rei Davi, a palavra do Senhor nos revela os erros que ele cometeu. Deus lhe deu nova oportunidade. Deus restaurou a vida dele. E ele se tornou um grande líder da nação. Grandes conquistas, vitórias foram alcançadas em Israel através da vida dele. Porque o nosso Deus, Ele é um Deus de oportunidade. Nosso Deus é um Deus de recomeço. E essa noite pode ser uma noite de recomeço para muitos dos senhores. Lembrem-se, Deus é um Deus de oportunidade. Esta noite é uma noite de oportunidade. Veio a palavra do Senhor a Jonas pela segunda vez. E se fosse o seu nome, você poderia dizer: veio a palavra do Senhor a mim pela 1000ª vez. Veio a palavra do Senhor a mim já há tantas vezes, mas essa noite eu entendi que é uma noite de oportunidade. Eu entendi que o Senhor está me dando a oportunidade. Eu entendi que o Senhor tem um chamado específico para mim. Eu entendi que o Senhor está me chamando e chamando pelo nome. Veio a palavra segunda vez a Jonas. Deus não desiste de você. Não desistiu de Jonas e não tem desistido de nós. Os discípulos de Jesus, Pedro, o apóstolo, alguém tão usado por Deus, ele negou Jesus. E Jesus o chamou novamente. Quando Jesus ressuscitou, mulheres viram Jesus e Jesus disse: por favor, vai lá, diz aos meus discípulos, e diz a Pedro também, que venha, eu quero conversar com eles. Deus estava dando, através de Jesus Cristo, uma nova oportunidade a Pedro. Noite de oportunidade. Nosso Deus é um Deus de oportunidades. Nós, com frequência, vivemos em recomeços. Você está disposto a recomeçar sua caminhada com Cristo? Essa é uma noite de oportunidade.
tudo novo. Tudo novo é o que o Senhor quer fazer. O Senhor, Ele não quer melhorar a sua vida apenas. Ele quer transformar a sua vida. Na Bíblia também tem um discípulo de Jesus chamado João Marcos. Marcos, ele foi chamado para uma viagem missionária. E quando começou a viagem missionária, vieram os espinhos, as agruras, as dificuldades que quem serve a Deus sabe que existem. Aliás, fizemos um grupo dos irmãos que foram batizados. E alguém disse: o inimigo está furioso. Sem novidade. O papel dele. Porém, maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Ele quem nos justifica. Quem nos separará do amor de Cristo? Ninguém. Deus e oportunidades. Vamos recomeçar assim como aconteceu com Jonas. E o texto diz assim: e veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu te disse. Irmãos, o pregador, o mensageiro, ele não é alguém que desenvolve mensagens, mas é alguém que transmite mensagens. Eu estou aqui para transmitir a mensagem que não é minha. Não sou o autor dessa mensagem. Eu sou um mensageiro. E o Senhor, quando chamou a Jonas, disse: Jonas, você vai para aquela cidade, mas você não vai falar aquilo que você quer. Você vai falar aquilo que eu te mandei. Aquilo que eu te disser. Imagine, irmãos, nos dias que nós vivemos, onde se tem liderança, treinamento, coaching de tantas coisas, Jonas iria para aquela cidade de Nínive. Aliás, quem já pegou a primeira mensagem, a segunda mensagem, sabe que Jonas tinha uma ira com relação aos ninivitas. Ele não queria, por isso que ele fugiu. Não quero pregar. Não quero falar com aquela gente. Não quero falar com aquele povo. Era o que estava no coração dele. E agora, se Deus dissesse: vai lá e prega o que está no teu coração. Sério? Agora é minha vez. Agora eu vou. E eu disse: não, vai lá e fala aquilo que eu te disser. Porque nós não temos autonomia para pregar à igreja de Cristo aquilo que nós queremos. Nós precisamos pregar a palavra de Deus. Porque é a palavra que nos direciona, é a palavra que cura, é a palavra que liberta, é a palavra que aponta o caminho para as nossas vidas. Não são filosofias de vida, não são qualquer outro meio ou método. Então Jonas foi comissionado, e na sua comissão o Senhor falou para ele: você vai falar aquilo que eu te disser. Imagine, senhoras, senhores, que se eu fosse trazer uma mensagem minha, talvez então eu precisaria de um coaching, precisaria de alguém para dizer: olha, faz uma pesquisa de mercado e vê qual é a mensagem que mais as pessoas querem ouvir. Mas a diferença de você estar num lugar como esse, nessa noite, ouvindo a palavra, é que você está exposto a uma palavra, talvez não aquela que você queria ouvir, mas aquela que você precisa ouvir. Aquela que nós precisamos ouvir é a palavra do Senhor. Se alguém se sentir corrigido com essa palavra, fique muito feliz. E por que essa felicidade? Porque a Bíblia diz: o pai só corrige o filho que... Fique feliz. O pai só corrige o filho que ele ama.
Se em algum momento da mensagem alguém se sentir corrigido, glória a Deus, olha quanto Deus me ama, está me corrigindo essa noite. Difícil é quando, outro dia eu falei para a igreja, né? Se nós ouvíssemos do Senhor aquela frase dizendo, faça o que você quiser, ou seja, já desisti de você, que tragédia seria. Graças a Deus que Ele não nos fala assim e nos corrige, e quando somos corrigidos, nós amamos, porque sabemos que o Senhor nos amou primeiro. Então o Senhor disse a ele, vai e anuncie aquilo que eu vos disser. 2 Timóteo, deixa aberto no livro de Jonas, mas se você puder encontrar na sua Bíblia, 2 Timóteo, capítulo de número 4. 2 Timóteo, capítulo de número 4. Diz assim a palavra do Senhor. Conjuro-te, eu rogo a ti, conjuro-te, pois diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes, a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda longanimidade e doutrina. Olha o alerta que vem. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, aí você se coloque nesse mas tu, mas eu, cada um de nós, mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério, o teu chamado. Amém? Irmãos, esse texto está falando que chegará o tempo, e eu sou tentado a pensar que esse é o tempo que estamos vivendo, ou pelo menos o começo desse tempo, aonde a palavra diz que muitas pessoas terão coceira nos ouvidos e não desejando ouvir a palavra e procurando mestres ou doutores que falariam aquilo que eles queriam ouvir. E a igreja lembra que eu lhes disse, estamos aqui para ouvir aquilo que precisamos ouvir. Então, Jonas teve uma incumbência, vai à cidade de Nínive e diz a eles aquilo que eu lhes disser. Muito bem, seguindo, ou retornando à leitura que fizemos. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Era, pois, Nínive uma grande cidade de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade caminho de um dia, e pregava e dizia, ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. Irmãos, aqui nós vemos que a segunda vez que veio a mensagem a Jonas, o Senhor estava falando para ele mais uma vez, mas ele não mudou em nada a sua mensagem. Você vai falar aquilo que eu já tinha te dito na primeira vez. E você vai para aquele povo que eu tinha te falado pela primeira vez. A mensagem que Deus deu a Jonas é: Jonas, daqui 40 dias, toda a cidade, a grande cidade de Nínive, será toda destruída. Pensa no brilho nos olhos de Jonas quando ouviu isso.
E a Bíblia nos fala que a cidade levava 3 dias para ser percorrida. A Bíblia nos fala que Jonas percorreu quantos dias? Somente um. Somente um dia. E eu imagino o prazer que ele deve ter sentido ao levar aquela mensagem. Porque ele começou a dizer: ninivitas, os habitantes de Nínive, comecem a contagem regressiva. 40, 39, 38. Porque em 40 dias, esta cidade será toda destruída. E ele foi um dia inteiro caminhando e transmitindo esta mensagem para os habitantes de Nínive. Não havia lágrimas nos olhos, não havia compaixão por parte do mensageiro. Mas quer saber? Mais importante que o mensageiro é a mensagem. O mensageiro é só um instrumento, um vaso nas mãos do oleiro. É dele a glória, é dele o poder, é ele quem fala. Nós somos instrumento nas suas mãos. E nesse momento, nem importava tanto qual era a motivação de Jonas. Porque Jonas, naquele momento, ele estava transmitindo a mensagem, mas eu imagino que os olhos dele estavam jetados de sangue, de furor, e ele passa um dia somente e transmite aquela mensagem. E a mensagem é: sim, Deus, ele é um Deus de amor. Porém, as pessoas gostam somente dessa parte, né? Deus, ele é um Deus de amor. Bom, o Deus de amor mandou dizer que vai destruir. E a mensagem, querida igreja, foi com o mesmo conteúdo de quando o Senhor mandou a mensagem, ou mensageiros, para a cidade de Sodoma e Gomorra. E quem conhece essa história bíblica sabe o que aconteceu com aquela cidade. Fogo e enxofre caíram e aquela cidade foi toda destruída. Há quem diga que no lugar onde Sodoma e Gomorra existiram, hoje é o Mar Morto. Há quem diga que seja essa a geografia. E para quem conhece um pouco de detalhes do Mar Morto, parte mais baixa da terra, os rios, água doce, fluem para o Mar Morto recebe água doce, mas transforma em água salgada e não tem vida naquele lugar. E a mensagem que o Senhor enviou para a grande cidade chamada Nínive era exatamente essa: Nínive será riscada do mapa. Jonas, leve essa mensagem para aquele povo. Então ele saiu, dizendo: ainda 40 dias, Nínive será destruída. 40, meus irmãos, na Bíblia representa provação. Quando as chuvas do dilúvio vieram, choveu ininterruptamente durante 40 dias. Moisés, quando subiu no monte Horebe para receber as leis, ele esteve lá jejuando e orando 40 dias. Elias, quando ele vai também para uma missão no deserto, esteve durante 40 dias. Jesus, quando inicia seu ministério, ele vai para o deserto orar e jejuar durante 40 dias. Então o Senhor estava transmitindo uma mensagem, tempo de provação e um tempo do fim para os habitantes de Nínive. Então agora eles estavam indo para aquele lugar.
A grande cidade, nós veremos numa outra oportunidade, se Deus quiser, assim permitir, que naquela cidade haviam 120.000 pessoas, e a Bíblia diz que eram pessoas que não sabiam distinguir entre a mão direita e a mão esquerda. E alguns estudiosos, então, entendem que estava falando de crianças. Portanto, é possível que esta grande cidade de Nínive fosse muito maior do que os 120.000 que estão citados ali na Bíblia, que poderia chegar a 500.000, 600.000 pessoas. Uma grande cidade, toda recebendo uma palavra de juízo. E ele vai e transmite. Quem dá o resultado não é o mensageiro. Eu, queridos irmãos, trago palavra para vocês, para cada um dos irmãos. Gostaria muito que os irmãos ouvissem a palavra de Deus e respondessem ao Deus da palavra. Mas não cabe a mim isso. Quando Jonas começou a pregação, o coração dele estava apertado, estava duro. Mas sabe o que aconteceu? O maior milagre de conversão de vidas num só momento foi através dessa mensagem, de um mensageiro que nem estava disposto a pregar. Foi pregar muito mal-humorado, contrariado, mas foi porque o Senhor havia ordenado. E ele traz a mensagem. E quando ele leva aquela mensagem, a Bíblia nos fala que, começando pelo rei, ele levanta do seu trono, ele tira as vestes reais, coloca vestes, panos de saco, para dizer: eu estou me sentindo humilhado nesse momento. Cinza, jejum, proclama um jejum para todos. Jonas queria condenação. Deus ofereceu salvação. Não sei quais foram as razões que lhe trouxeram aqui essa noite, mas o Senhor está interessado em salvar cada um dos senhores. Nós vamos recitar o que está escrito no Evangelho de João, capítulo 3 e versículo 16. Vamos lá, igreja. 1, 2, 3 e... Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Deus amou tanto esta igreja. Deus amou tanto esta cidade. Deus ama tanto a cidade que você mora, que Ele entregou o seu próprio Filho Jesus Cristo, para que nele, em Jesus, tenhamos salvação. Jonas não amava Nínive, mas Deus amava. Deus amava Nínive. Nós precisamos amar as nossas cidades. Há muita gente para ser alcançada em Erval do Oeste, Joaçaba, Luzerna, Erval Velho, cidades vizinhas aqui no nosso meio oeste catarinense. Há muita gente para ser alcançado pelo Evangelho. Deus amava aquela cidade. E amava apesar dos pecados dela. Não é porque aquela cidade era boa. Não, ao contrário, nós vimos que os moradores daquela cidade eram homens terríveis. Eu economizei palavras semana passada, e hoje também não falarei, das atrocidades que aqueles habitantes daquela cidade cometiam com os seus inimigos. A maneira com que eles tratavam as pessoas. Então, não era porque a cidade era boa, mas porque Deus amava aquele povo. Porque Deus ama você, Ele te trouxe aqui essa noite.
E há oportunidade de Deus para os ninivitas, há oportunidade de Deus para os perdidos, há oportunidade de Deus para o pecador que se arrepende. E a Bíblia nos fala, olha só o que diz aqui no texto que nós lemos, versículo 8: mas os homens e os animais estarão cobertos de pano de saco e clamarão fortemente a Deus e se converterão. Falando em conversão, cada um do seu caminho de violência que há nas suas mãos. Porque aquela era um povo violento. E a conversão de quem é violento é se tornar alguém agora calmo. A conversão do alcoólatra é alguém liberto do vício. A conversão para aquele que rouba é agora ser honesto. Mudança, transformação de vida. Lembram quando Jesus estava passando e Zaqueu sobe na árvore e o Senhor vai à casa dele e ele disse: Senhor, se eu roubei alguém, eu quero restituir 4 vezes mais, porque a conversão para ele, que era ladrão, agora eu quero devolver, é mudança de vida. Eu não quero mais viver do jeito que eu vivia, eu quero ter uma vida transformada. Deus é um Deus de oportunidade. Essa noite o Senhor deseja transformar as nossas vidas. Então temos essa oportunidade para nós. Precisamos então responder a Ele. Faço-lhes esse convite. O convite, aliás, não é meu, é o Senhor que nos faz. Vamos ler o versículo 5 aqui, olha. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum, e vestiram-se de pano de saco, do maior ao menor, porque esta palavra chegou ao rei. E aí vai falando, irmãos, Jonas foi pregar para um público hostil. Eu pregar para os irmãos que estão aqui para ouvir a palavra de Deus é uma coisa. Agora, pregar para pessoas que não estão preparadas a isso é outra coisa. Mas o importante é que o poder não estava no mensageiro, mas sim na mensagem. O poder nessa noite não está em mim como interlocutor, mas a palavra que eu estou lhes falando, essa sim é palavra de poder. Poder para transformar, poder para perdoar, poder para converter corações que antes eram endurecidos em um coração novo, coração sensível à palavra do Senhor. O Senhor deseja te abençoar com a bênção da salvação. Quer te abençoar com a bênção do perdão, com a bênção da transformação de vida. Tem bênção do Senhor para você, tem bênção do Senhor para a sua casa, bênção do Senhor para o casamento, para a família, porque essa noite é noite de oportunidade, esta noite é noite de transformação. E se hoje você está ouvindo a palavra do Senhor e entendeu que assim como aconteceu com os ninivitas, era um povo violento e agora o Senhor converteu o coração deles. Eu não sei como estava o teu coração quando você entrou aqui. Se com tantas mágoas, guardando lembranças, memórias ruins do passado, essa noite você pode colocar tudo isso aos pés do Senhor Jesus em oração. Senhor, muda o meu coração. Há pessoas que podem estar com o coração ferido, enfermo. Há pessoas que talvez gostariam que outros amigos, parentes estivessem por aqui e hoje não estão. Mas Deus é poderoso para transformar a sua vida, é poderoso para usar você para a transformação da sua família. Quando Deus quis salvar aquela cidade, qual foi o método que Ele utilizou? Olha, vamos chamar o cantor gospel, vamos chamar... Não. O método que o Senhor usou é: pregue a palavra. As pessoas do nosso Vale do Rio do Peixe precisam ouvir o Evangelho através de você. Sejamos nós, boca de Deus, nesses dias, para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz.
Jonas era um mensageiro, não estava nem um pouco animado, mas ele pregou a palavra de poder. E do grande ao pequeno, do ancião à criança, toda aquela cidade se converteu. A Bíblia nos fala de uma grande conversão que aconteceu. Pedro, o apóstolo, se levanta e começa a pregar. E a Bíblia diz que 3.000 almas se converteram. 3.000 pessoas se converteram numa única pregação. Bem, Jonas aqui com uma única pregação, 500, 600 mil pessoas, uma cidade inteira foi alcançada, porque alguém foi boca de Deus. Deus quer te usar como boca dele em nossas cidades. Deixa Deus te usar. Não são filosofias, não são ideias humanas, humanistas, mas é a palavra do Senhor que cura, que liberta, que transforma. Jonas pregou, vidas foram alcançadas. Por quê? Porque Deus chama, porque Deus ouve a oração e Deus, Ele é um Deus de oportunidades. Ele deu uma nova oportunidade a Jonas, deu uma nova oportunidade aos ninivitas. O Senhor está dando uma nova oportunidade a cada um de nós que estamos aqui.